E aí, agora sim estamos ao vivo. Acabou caindo, tinha um pessoal que estava conectado. Deve ter caído a. É só entrar novamente, deve ter caído a conexão aí esses dias. Acho que eu vou ficar já no 4G. Dando. Legal, a Bia chegando. Beleza. Já tinha bastante gente na sala, acabou caindo a conexão, mas agora acho que vai dar tudo certo. Agora sim. Aí, Cíntia, agora sim. Oi, tudo bem? Tudo bem, que bom, deu certo. Eu caí, você caiu, quem caiu? Todo mundo caiu? É, todo mundo caiu. Primeiro você caiu, eu tentei reconectar aqui, aí caímos também, mas não tem problema. Vamos. Agora o pessoal Bora tá lá. voltando para a sala, tá chegando, que bom, Bora lá. que legal, que delícia. E aí, Cíntia, tá tudo bem aí? Tá, tudo bem, e Alô, tudo bem? você? Tudo certo. Tá frio aí? Aqui em Campinas tá um pouco mais ameno o tempo. Não, aqui até que fez uma tarde quente, assim, agora à noitinha que começa a esfriar, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu Bom, ouvi que São Paulo já tá esfriando. tá esfriando. Aqui em Minas não esfriou ainda não. Ah, que delícia a tecnologia, a gente poder estar perto aqui, né? Falando Bom junto. demais. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no seu canal, falando com a sua galera, compartilhando, né, um pouco dessa história, né, depois desse tempão que a gente conhece, né? É muito bacana. Pois é, né? Bacana que lá na frente, né? A gente já se conhece bastante tempo e agora as coisas cruzam, o nosso trabalho acaba coincidindo. Isso é legal demais. Ó, o pessoal tá aqui, ó, o Bruno tá Eu aqui, vi o tem o pessoal de Bruno. Itajubá aqui também. Que Ó, que legal, cara. bacana. A Érica entrou. Oi, Érica, só aqui pra gente se ver. Que legal. Muito, muito bom, a casa tá ficando cheia. Pessoal, então só para começar aqui, já vou apresentando a Cíntia para quem não conhece. A, a Cindy já se conhece há bastante tempo e agora a gente está se reencontrando aqui profissionalmente e consegue. Eu fiquei muito feliz de conseguir trazê-la aqui para falar com a gente sobre o mindfulness, né, que é a sua especialidade. A Cintia é formada em administração de empresas aí pela Universidade Federal de Itajubá, especializada em gestão de projetos pela Dom Cabral, trabalhou em grandes multinacionais, assim, em gestão de projetos, comércio internacional, né, Cíntia? E chegou um momento da carreira que ela precisou dar uma pausa para tudo e mudar, né? E mudar de vida, realmente. E depois disso, ela vai contar essa história daqui a pouquinho para a gente, mas ela foi qualificada, é qualificada pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, para ensinar redução de estresse baseado em mindfulness. É, e está no processo de graduação, também graduado em Yoga pela Well Park College, da Nova Zelândia. E aí, Cíntia, conta um pouco dessa trajetória, de como você saiu lá da gestão de projetos, da administração, do mundo corporativo, aí pro mindfulness, pro yoga, para trabalhar essa leveza do ser humano. Uhum. É muito legal essa trajetória, né, Bruno? Porque acho que muita gente tá se perguntando sobre essa trajetória, né? Fazendo essa trajetória, seja porque descobriu que é algo diferente ou porque, né, o mundo levou a fazer assim. Mas eu vivi, né, estudei administração e foram 10 anos trabalhando nesse mundo corporativo. Eu adorava o que eu fazia, eu sempre gostei de desafio, então eu era uma pessoa que gostava muito, que ia atrás, que corria, que fazia, que dava o meu melhor mesmo. É, E até que chegou mais ou menos, isso foi em 2013, 2014, eu comecei a notar que as coisas não estavam muito legais, assim, e que... Ah, Avelina aí, ó que bacana. Que eu comecei a Nada. adoecer. Eu comecei a adoecer. Eu comecei a ter várias ites, sabe? Assim, eu tinha sinusite, eu tinha faringite, eu tinha
a gripe passava do outro lado, eu pegava, e eu comecei a notar que isso começou a ficar muito recorrente. E até que essas ites foram piorando um pouquinho. Eu tive pancreatite, tive apendicite, então a coisa foi aprofundando. E cada vez que eu tinha que sair, né, para uma. Acabava que reduzia um pouco o ritmo do trabalho com essas ites. Quando eu voltava, eu trabalhava um pouco mais para dar conta de tudo aquilo que precisava fazer. Né? Afinal de contas, eu estava super comprometida. Vamos lá, sangue no zóio, vamos entregar as coisas. Exatamente. E aí, é, isso começou a ficar muito complicado, até que teve um dia com 30 anos. Eu trabalhava final de semana, trabalhava até 2 da manhã, aquele ritmo que muita gente conhece, você deve conhecer também, já deve ter Sim. feito isso na vida, né? E aí chegou um ponto que eu tava com 30 anos, eu acordei de manhã com uma coisa e falei pra Laís, que morava comigo na época, falei, Laís, me leva pro hospital porque eu tô tendo um ataque cardíaco. E aí eu achei que eu ia morrer com 30 anos do coração, assim, foi uma coisa muito estranha. E aí, a hora que eu cheguei, fizeram todos os procedimentos, me atenderam e tal. E lá pelas tantas o médico volta, eu falei, aí, doutor, né? O que vai acontecer? Vou ter que fazer uma ponte de safena agora? O que é? Ele falou, não, Cíntia, seu coração tá ótimo. O que você teve foi um ataque de pânico. Eu falei, como assim? Pânico? Tipo, imagina, isso não, não, não. E foi aí que eu fui descobrir o mundo da ansiedade. E que isso, na verdade, já estava rondando há um tempo, mas que eu não tinha percebido. Eu sequer percebia que aquilo estava acontecendo. Então eu tive ataques de pânico por um bom tempo, mas eu continuava trabalhando. E vamos lá, vamos entregar o que precisa. Até que realmente as coisas ficaram muito delicadas e eu não conseguia mais fazer tarefas básicas, do tipo a lista do supermercado. Imagina, né, alguém gerenciando um projeto de milhões, né, eram projetos grandes, e de repente você não consegue fazer a lista do supermercado. Né? De repente você tem dificuldade para atravessar a rua, para planejar o jantar ou para fazer a sua mala. E foi aí que eu fui diagnosticada, na verdade, com síndrome de burnout, que é o estágio mais intenso do estresse. E pra mim, estresse era uma coisa assim, ai, que bobagem, sabe? Senta e toma uma cervejinha, vai passar, né? Vai um final de semana pra praia e tudo se resolve. E eu fui descobrir que não, que na verdade o estresse tem muitas consequências e consequências físicas, consequências psicológicas e outras coisas, e que sim, a gente precisa cuidar. Nesse tempo eu precisei ser afastada do trabalho, eu fiquei 9 meses de licença médica. E nesse período eu fui descobrindo formas de me cuidar, porque afinal de contas eu queria minha cabeça de volta no lugar, né? Tava acostumada com aquele pique todo. E então uma das formas, né, que foi fundamental para mim, foi a meditação. E naquela época eu li uma reportagem falando de um programa nos Estados Unidos que estava sendo considerado, estava sendo pesquisado como tão efetivo quanto medicamento nos casos de ansiedade, depressão e de estresse. Era uma pesquisa de Harvard, eu falei, poxa, quero saber o que é isso. E aí eu fui atrás e fui descobrir que realmente era algo incrível, que estava sendo feito de um jeito muito legal e que tinha uma pessoa que fazia isso aqui no Brasil. Isso foi em 2015. Eu falei, poxa, não é justo, sabe? Porque eu tive facilidades, eu pude ficar 9 meses afastado, mas tem gente que tem família, tem gente que tem outras coisas, e como é que acontece quando chega nesse ponto, né? Foi aí que eu decidi, então, não voltar para o mundo corporativo e ser essa pessoa que trazia isso para o Brasil. Trazer isso para as pessoas para que, primeiro, que elas não chegassem nesse ponto, que elas pudessem ter qualidade de vida, felicidade Perfeito. e outras coisas no trabalho, e se elas chegassem, que elas soubessem que tem um caminho de volta. E aí eu fui para Nova Zelândia, depois fui para os Estados Unidos e fiz essa formação lá em Massachusetts e estou trabalhando com isso no Brasil desde 2017. Que bacana, Cintia. Depois de uma história toda cheia de altos e baixos e de descobertas, aí vem a clareza, né? Olha que bacana. E aí eu trago um. E por quê, né? O pessoal que tá acompanhando com a gente, por que eu decidi trazer esse assunto para o nosso programa também de produtividade? Que aí a primeira coisa é explicar um pouco o conceito de produtividade que eu trabalho para evitar qualquer tipo de desentendimento, né? De como isso. Porque produtividade muita gente acha que é trabalhar demais. Nossa, é muita entrega, muita entrega. Esse conceito, na verdade, é um conceito de produção, não de produtividade. A ideia da produtividade pessoal, que é o conceito que eu trabalho, é para se trabalhar melhor.
né? Para você ter o melhor equilíbrio da sua vida pessoal, poder ir para a praia e ficar tranquilo, poder trabalhar. Por exemplo, você está com seu filho sem estar presente naquele momento brincando com seu filho e não estar com seu filho pensando que precisa entregar um relatório amanhã cedo e vai ter que ficar até mais tarde. Então você não curte aquele momento presente e não consegue fazer o relatório que você precisa entregar. Então gera todo esse processo de ansiedade e de falta de presente, de aproveitar aquele momento. Ou então você está no jantar e ao até chegar ao ponto de você não ir ao jantar, não sair com os amigos, não ficar com a família, porque você precisa trabalhar, você precisa entregar muita produção. Então a ideia é de fazer melhor, né? Produtividade pessoal no sentido de vamos fazer melhor, vamos trabalhar, fazer bem feito, né? O trabalho, fazer realmente o que é importante para que eu tenha tempo para ocupar as outras áreas da minha vida e dar atenção para todas elas. E dentro do nosso programa, lá no módulo 4 que eu chamo de aceleradores, que são ferramentas e processos que fazem a nossa produtividade pessoal dar um salto, nos ajudam a ficar mais presentes. E eu trago o Mindfulness como uma ferramenta. Ó, pesquisem sobre isso, entendam sobre isso. Então, quando eu encontrei você falando sobre o assunto, eu falei, não, perfeito, é o momento. E aí, essa pesquisa de Harvard que você comentou, não sei se exatamente é a mesma, mas é uma que eu trabalho dentro do nosso programa, que é 47% do tempo a gente está pensando em algo que não está fazendo. A gente está pensando lá no futuro ou reclamando do passado. E, cara, é metade do seu tempo você não está aqui. Isso Por favor, fale sobre É isso. assustador até, né? Assim, essa pesquisa é super interessante, ela foi muito bem feita. E ela diz exatamente isso, de que metade do nosso tempo a gente está viajando. E aí imagina, né? Assim, você tá lá para fazer o relatório, por exemplo. Mas a metade do tempo que você deveria estar ali, vou sentar e vou fazer o relatório, você tá pensando, poxa, mas e aí? Eu tenho que entregar daquele jeito. E aí, nossa, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ou pensar, nossa, aquela vez que eu entreguei o relatório, ou nossa, o meu namorado, nossa, o meu filho, nossa, né? Então, é tantas outras coisas que a gente passa, leva muito mais tempo fazendo aquilo que a gente poderia fazer em metade do tempo e Sim. aproveitar o resto, né, para estar fazendo outra coisa. E tem uma coisa muito importante também nessa pesquisa, que eles dizem que esse cérebro, essa mente, né, que está viajando, que tá perdida em pensamentos, ela é uma mente menos feliz. Então, quem é que não quer ser mais feliz? Quem é Exatamente. que não quer ser mais feliz? E quem é que diria que a grande chave para isso é estar presente, é estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Então, eles descobriram, por exemplo, nessa pesquisa, que as pessoas que se diziam, sei lá, tô de férias no Caribe, mas pensando no trabalho, essa pessoa se dizia menos feliz do que aquela outra que estava lavando louça, mas estava presente com lavar louça. E né? Talvez essa seja a chave da produtividade, da felicidade, esse tá presente aqui. Do equilíbrio, né? Do equilíbrio, é isso. E eu gosto também de uma palavra que é bacana, que é harmonia, que é como orquestra, né? Eu trabalho esse conceito, porque em determinado momento você vai colocar mais pressão numa área da sua vida e tudo bem, mas em outro momento você vai trazer leveza. Então, é, é, essas ondas, né, essa sazonalidade você pode controlar. Oi, Fábio, seja bem-vindo aí também, tá com a gente. Então, nesse momento a gente consegue controlar e você ter clareza, você poder escolher em qual momento você vai colocar mais energia. O problema é que as pessoas normalmente elas não escolhem, né? As coisas acontecem e vão roubando esse nosso tempo e desbravando. É. Esse que é o principal ponto. A expressão que a gente usa muito é esse piloto automático, né? Que a gente Sim, simplesmente vai e a gente não percebe, não tem esse momento de escolha. Ah, nesse momento eu escolho trabalhar, ou nesse momento eu escolho assistir um filme. E eu vou escolher e vou fazer, né? Mas geralmente a gente só vai sem perceber, sem ter consciência do que está acontecendo. O Cíntia, a gente já falou bastante das doenças logo no início, que tanto que você vê e que você presencia também hoje com o pessoal que participa do seu programa. Uhum. É, antes da pandemia e agora na pandemia, como que você enxerga essas doenças?
Então, na verdade, assim, o estresse ele traz muitas causas, ele traz muitos impactos, tá? Assim, fisicamente essas doenças, essas inflamações, a gente tem corpo mais inflamado com estresse. E tem outras coisas que são psicológicas, né? Ansiedade, depressão, estresse aumentaram e muito nessa pandemia. Na verdade, eu não sei se exatamente eles aumentaram ou se eles só ficaram mais evidentes. Eles já estavam ali, né, assim, na berlinda, mas a gente tinha muitas distrações antes, né? A gente tinha esse movimento todo e todas as coisas que a gente usa para abafar esse estresse, né? O sair sempre, vai para balada, viaja, faz coisas assim para não perceber. Agora a gente está tendo que olhar para isso. Não tem jeito, porque a ansiedade está gritando, né? O estresse está gritando. Então, assim, as pessoas estão se sentindo mais ansiosas e mais estressadas. E é lógico que tem também o componente incerteza. Antes a gente tinha uma ilusão de controle muito grande. A gente achava que a gente ia planejar tudo e que tudo ia acontecer exatamente como a gente planejou. E isso não existe, né? Planejamento, na verdade, é um mapa. Mas a hora que você vai andar por ali, né? Você vai, faz o mapa do Google e o Google fala para você como é que você chega do ponto A no ponto B. Aí você siga reto, vira 200 metros, mas ele não fala para você, por exemplo, que você está caminhando, que tem uma árvore no caminho que você precisa desviar para seguir, que você precisa parar no sinal, né? Ele não fala isso para você. Então, Nada melhor que o campo de batalha, né? exatamente. Então, esse é o mapa é diferente do território efetivamente. Então, antes a gente tinha essa ilusão de que a gente controlava tudo. Se eu fizer assim, tudo certinho, vai dar tudo certo. A pandemia veio para dizer, olha, você não controla nada. Você não controla, você simplesmente precisa se adaptar com o que está acontecendo aqui. E aí isso, né, gera mais estresse, essa incerteza toda que a gente tem que lidar, né? O equilíbrio da vida profissional e vida pessoal mexeu, né? O pessoal está trabalhando de casa agora e aí acho que você sabe melhor do que eu, né, É, como isso aconteceu, né? esse é um ponto que a gente vai trazer também. Só dar as boas-vindas aqui pro Leandro, pra Mari também da Bridge, passou por aqui deixando um coraçãozinho pra gente. A Paula Paula, chegou, seja fala bem-vinda. que bacana te ver aqui. Pessoal, quiser deixar pergunta pra gente, fica à vontade, coloca aí que a gente vai, a partir do que for rolando o assunto, a gente vai deixando, já vai fazendo, já respondendo aqui, tá legal? E o Cintia, continue aí na live que daqui a pouco tem uma surpresa aí, hein? A Cintia vai fazer uma surpresinha pra gente. Já, já. Cíntia, esse momento de estar todo mundo em casa é um momento interessante demais, porque é o seguinte, eu costumo dizer, e tenho falado, até aqui mesmo nesse espaço, nas lives que eu tenho feito, é que as pessoas, elas não estavam acostumadas a viver com elas, né? A gente terceirizava muita coisa. A culpa é do trânsito, eu tô sem tempo porque o deslocamento para o trabalho é muito... não, tô muito estressado, por causa do meu chefe tá o dia inteiro no meu pé. E assim, a gente terceirizava as culpas, né? E Uhum. agora a gente está em casa sozinho, tendo que lidar com tudo isso e com todos os nossos papéis, né? O meu papel pai, o papel profissional, o meu papel amigo, o papel marido, todos os papéis estão ali no mesmo ambiente e você tem que aprender a lidar com isso. E essa Uhum. pressão que até então a gente colocava para fora, externava, agora ela é de dentro, né? Aham, É uma pressão interna muito completamente. maior. Essa panela de pressão, né, que vai surgindo. Vou colocar a culpa em quem, né? A gente, né, Exatamente. às vezes ainda consegue, o corona, o governo, o não sei o quê, né, mas o dólar, mas, né, não Mas no tem, final do assim, dia é é com você a que tem que gente. entregar ou não. É isso, né? E assim, como é que a gente deita a cabeça no travesseiro e fala, vou deixar isso tudo e vou dormir, né? Como trazer essa consciência tranquila. E é uma montanha-russa de emoções, né, Dudu? Assim, é uma coisa. É, é tudo junto no mesmo dia, né? Eu falo, tenho perguntado para as pessoas, e aí, como é que você tá? A pessoa responde, agora
tudo bem. E elas falam, Agora. agora tudo bem. E elas falam, né? Porque eu não tô mais, eu tô polipolar, né? Aquela coisa, agora eu tô desse jeito, agora é desse jeito. E é um monte de É. emoções que a gente precisa lidar. Mas é isso, acabou aquela previsibilidade que a gente acreditava que existia, né? Que tu não estava confiável no mapa. É o que você estava falando agora há pouco. E sobrou o presente, preciso viver o presente e como a gente vai fazer isso, né? E aí vem a minha Uhum. próxima pergunta que eu separei aqui para você, né? E que é recomendado para aliviar todo esse estresse, essa ansiedade toda, assim, Tia? Olha, eu vou começar puxando a sardinha para o meu lado, porque realmente eu sei que esse negócio funciona e eu acho que vale a galera A sua conhecer. experiência, né? É, e depois tem outras dicas também, mas eu acho que eu queria convidar as pessoas para testar um pouquinho essa coisa de mindfulness e de ver como é que funciona. Que tal, galera? Vamos? Bora, bora lá. Bora? Então tá, ó, eu vou conduzir vocês, né, por esse momento da gente estar com a gente, da gente trazer a mente para o presente. E o que eu convido é para que as pessoas tragam curiosidade para isso. Não precisa saber fazer, não precisa forçar nada. Eu quero que você convide eu não acredito nela não, deixa eu ver como é que é. Essa mente que eu gosto, de deixa eu ver como é que é, tá? Ver por você. Então, se você estiver sentado aí, senta numa posição que seja confortável para você, mas ao mesmo tempo que você esteja alerta, né? Atento, se você quiser deixar, solta um pouquinho os ombros, a cabeça, aproveita. Ai, talvez você não tenha feito isso o dia todo. Se você quiser, fecha os olhos ou só descansa o olhar no chão à sua frente, o que for mais confortável para você. E traz uma respiração profunda, deixa o ar sair devagar, assim, talvez pela primeira vez hoje. Isso. E vai então trazendo curiosidade para a sensação nas bases do seu corpo. Os pés, as pernas, em contato com a superfície debaixo de você. A firmeza dessa superfície debaixo de você. A pressão que o seu corpo faz nessa superfície. E a curiosidade de como é que você sabe que você está sentado ou em pé ou deitado. Quais são as sensações que te dizem que você está sentado? Vai então trazendo curiosidade para o tronco, percebendo como é que você sabe o ângulo que o tronco forma com as suas pernas, sem mexer ou sem colocar a mão ou olhar. Curiosidade para a sensação nas mãos, talvez percebendo a temperatura da mão direita, da mão esquerda, o contato de uma mão com a outra ou das mãos com as pernas, onde quer que elas estejam. E vai então trazendo curiosidade para os seus ombros. E vê o que acontece quando você traz o olhar para os seus ombros. Talvez você perceba que eles se soltem um pouquinho, ou talvez você escolha soltá-los um pouquinho, quanto for possível. Curiosidade para a sensação na mandíbula, talvez vendo se você está com a mandíbula travada, se quiser também trazendo um pouquinho de espaço. Sensações nos músculos ao redor dos olhos. Sobrancelhas. E na expressão do seu rosto.
Talvez com a consciência de que nesse momento você não precisa expressar nada ou esconder nada. Você pode simplesmente deixar que o seu rosto esteja. E então, vai trazendo curiosidade para como é que você sabe que você está respirando. Quais são as sensações que te dizem que você está respirando? Talvez a sensação do ar entrando, saindo pelas narinas. Talvez o encher e o esvaziar do peito. Talvez a sensação na barriga. Ou no corpo como um todo. O corpo que respira. Vai então tomando consciência do som ou do silêncio da sua respiração. E dos outros sons ao seu redor. Os sons do lugar de onde você está. Os sons de fora de onde você está. E o som mais distante que você consegue perceber agora. E então, se você esteve com os olhos fechados, vai abrindo os seus olhos e tomando consciência do lugar onde você está, olhando como se fosse a primeira vez. Luz, cores, formas, texturas, como se fosse a primeira vez. Uou! Fantástico, que prática boa. Tá tudo bem aí? Delícia, Cíntia. É bom, né? É uma delícia. Quem me apresentou o Mindfulness, isso muito grato. Na verdade, me apresentou as pessoas ao que eu fiz o treinamento do Search Inside Yourself. Foi a Mari, que falou agora há pouco aqui, que tá adorando falar contigo, te ver. Ah, que delícia, Mari. E ela me apresentou o pessoal, o Thiago, quem conduz esse treinamento. E eu fui conhecer, fui em São Paulo fazer e me apaixonei, trouxe para dentro do programa também, conheci mais, fui vivenciar isso um pouco mais. E uma delícia a sua condução. Nossa, Que a gente delícia, sai que muito bom. leve. Obrigado, Cíntia, pelo presente. Bacana, assim, eu acho que é essa coisa de experimentar, né, Eduardo, porque o pessoal tem muito, fala, comigo não dá, porque a minha mente não para, ou, eu não consigo ficar parado, né, e tem várias outras dificuldades que vêm aí. Então, quando a gente vai trazendo curiosidade para esse momento presente, a gente percebe que o corpo, ele dá essa soltada, né, parece que a gente dá um ufa mesmo. E eu brinco que é quase como que dá uma limpadinha na mente, assim, né? Aquela limpada que a gente precisa, né? Para organizar, colocar as coisas ali no lugar. Então, simplesmente trazendo a mente para o agora, a gente diminuindo um pouco esse movimento todo da mente, né? E aí a gente consegue focar em seguir. O Bruno curtiu, olha lá. Tiago chegou também, vi que a Verusca chegou. Bem-vindos. Então, por isso, né, o mindfulness, como você colocou naquela pesquisa, né, 47% do tempo a gente está viajando. Quando a gente traz a mente para o presente, a gente se dá conta de que nesse momento está tudo bem. Pelo seguinte, o tempo todo, a nossa mente tem um olhar muito forte para o que é negativo. Então, como se a gente estivesse o tempo todo olhando por ameaças, percebendo se tem alguma ameaça. É como se a gente achasse que o tempo todo a gente está vivendo com um leão atrás da gente. E a gente imagina que isso está acontecendo e isso é real. Assim, o corpo responde como real.
E aí, assim, nesse momento, nesse O exato nosso momento, instinto de sobrevivência, né? Entre aspas, é completamente. que é aquele instinto nosso do homem das cavernas. Pô, ou eu paraliso ou eu fujo, não tem muita É, opção. a gente fica ali sempre alerta, né? Porque, poxa, pode ser que Isso. tenha um perigo. E aí, nessa hora, assim, o leão hoje em dia não é exatamente o leão, mas é aquele e-mail que a gente recebe, ou aquela, né, preciso falar com você. A gente reage como se aquilo fosse um leão. E a gente fica ali naquele tempo todo super alerta. Nesse momento de quarentena isso tem acontecido. Mas a questão toda é o seguinte: você deve estar vivendo seus desafios pessoais, cada um que está aqui assistindo a gente também deve estar, eu estou vivendo os meus, mas nesse exato momento, tem alguma coisa muito séria acontecendo com você, Eduardo? Agora, nesse momento, Agora. não. Não Não, tem nenhuma ameaça aqui. não tem nenhuma ameaça aqui. Então, a hora que a gente mostra isso para o cérebro, né, traz a mente para o presente e fala: peraí, agora não tem nenhum leão. Então, se agora não tem nenhum leão, não tem nenhuma ameaça, a gente fala: ufa, tá tudo bem. E quando a gente olha com esse olhar de tá tudo bem, é mais fácil vencer os desafios. A gente tem mais clareza, a gente tem mais abertura, inclusive, para encontrar saídas, né? Porque quando a gente está com a mente focada de sobrevivência, a gente só vê aquilo, né? Só vê uma saída, só vê o lutar ou fugir, né? Ou É, travar. Então, exatamente. nessa hora do tá tudo bem, a gente consegue encontrar outros pontos. Então, é por isso que o mindfulness faz tanta diferença nessa hora de reduzir a ansiedade, de reduzir estresse. Mas tem outras coisas que podem super ajudar, né? E é importante que a gente note de perceber as necessidades do corpo. Você tá, sei lá, respondendo às necessidades de movimento do seu corpo? Né? Exercício físico é isso, a gente precisa se mexer, o corpo precisa desse movimento. Você tem Sim. ouvido isso, né? Essa necessidade? A necessidade de dormir, que talvez tem muito a ver com essa questão da produtividade, né? Às vezes a gente olha e Sim, fala, poxa, não vou dormir porque eu preciso entregar não sei o que, não sei o que, não sei o que. hidratar, Não! né? Hidrata, tomar água. É, Simples assim, né? A gente precisa tomar água, a gente precisa dormir, a gente precisa comer bem, assim, né? Não no sentido de, ai, vai ficar comendo. Não, não. O corpo precisa de nutriente, né? Então, isso é super importante para a gente diminuir o estresse também. eu gosto muito nessa linha, que eu também vou muito nessa linha que você está trabalhando, que você está falando. A gente tem que cuidar da máquina, né? As coisas aqui, o corpo nosso, ele, assim como tudo na vida, ele tem uma tendência de queda, de crescimento e depois queda. Isso é em tudo. A gente tem que ficar hackeando, né? A gente tem que beber água para ter uma vida prolongada, a gente tem que comer bem para ter uma vida prolongada, tem que se exercitar. E a mente, o que a gente estava fazendo com ela? A gente estava sufocando ela, e eu acho que aí esse é um corpo e mente, elas precisam estar juntos. Todo mundo fala muito do corpo, todo mundo fala muito de academia. A gente tem muita academia e pouco lugar para meditar, sabe? Uhum. As pessoas não conseguem entender essa necessidade. E agora a gente está trazendo isso de um ponto interessante, que olha, você quer ter uma longevidade, você quer, tanto para o equilíbrio da vida pessoal, você quer criar uma rotina nova, bacana, você precisa cuidar dessas duas áreas, né? As Sim. outras áreas da sua vida também. Eu falo muito assim de como é que a gente está nutrindo o corpo, né? Como é que a gente está cuidando disso? E seja de todas as formas, nutrindo, por exemplo, no que é que você tem assistido, no que é que você tem deixado entrar no seu corpo em termos de informação, tempo de Sim. tela, né? Quanto mais tempo de tela, chega uma hora que a gente fica cansado. Não sei se vocês têm essa coisa, né? Fica fazendo muita reunião no Zoom, né? Ou na internet, no que quer que seja, chega no final do dia está exausto. E Tá. tá mesmo, tem pesquisas falando E um sobre isso. problema agora, eu tenho recebido em alguns grupos que eu participo de discussão, as pessoas têm falado, pô, cara, e aí vocês têm até alguma dica para empresas, tem algum número aí que me ajude a entender como a produtividade está ligada à quantidade de reuniões, porque as pessoas estão distantes, estão fazendo muito mais reunião. Você abre a geladeira, tem um link do Zoom que o pessoal brinca. Eu tenho um convite para a live agora, Tem um para a convite para reunião. live. Isso. E aí, tu fala, cara, e aí, como que a gente está fazendo isso? Está sendo produtivo aquele horário? Tá, faz sentido? É necessário ter aquela reunião? Né? Vamos começar a se Uhum, perguntar, exatamente, estar presente para isso. Falar uhum. assim, eu preciso, faz sentido, quanto tempo eu tenho que dedicar àquela atividade? É,
tudo isso a gente tem que estar trazendo, tem que estar pensando e se colocando, né? Uhum, Cíntia, super importante. deixa eu dar sequência ainda naquele momento da prática e como que a gente pode incluir isso no dia a dia. É bacana demais, Dudu. Mindfulness, na verdade, assim, o que a gente fez foi uma prática de meditação, então quem nunca meditou pode dizer agora eu meditei, né? Mas o mindfulness, na verdade, ele é maior do que a meditação. A meditação é como se a gente fizesse, é o exercício físico lá, vamos dizer assim, que a gente faz para reforçar o nosso músculo da presença. Mas mindfulness é o estado da gente viver essa presença. Da gente estar presente na vida, presente enquanto está trabalhando, presente enquanto está tomando café da manhã, presente enquanto está tomando banho, né? Um lugar especial de viajar que a gente tem na vida, né? Que é tomar Sim. banho, pensando em todas as coisas. Resolver todos os Então, problemas. todos os problemas, ter todas as ideias, né? E todas as coisas. Mas assim, uma dica que eu dou muito legal é comece a colocar momentos de presença no que você está fazendo. Vai lavar louça? Lava a louça. Vai tomar banho? Toma banho. Vai tomar um café? Gente, que delícia que é aquele cheirinho de café da manhã. Sabe, assim, esteja presente com esse cheirinho de café e fala, tô tomando café, né? Não aquele quinquagésimo café que você tomou no dia que você nem viu, né? Só vai engolindo aquilo. Então, esteja presente nessas pequenas coisas. Percebe como é que você está sentado. Esteja presente na reunião. Isso é muito legal. Pequenas coisas. Mas é legal também que a gente tem esse período formal de prática, né? Esses minutinhos que a gente tira para dar a limpadinha. É o banho, né? É. O tempo da meditação, muita gente fala, Cíntia, mas eu fiz uma vez, foi legal, mas não dura muito. Fala, não, não dura mesmo. O banho também você tem que tomar todo dia, né? Escovar os dentes, você faz todo dia. Então, mindfulness, né? A meditação é uma coisa para a gente fazer todo dia. E o que eu digo para as pessoas é assim: coloque um tempo que seja possível para você e se comprometa com aquilo. Ah, é 5 minutos? É 5 minutos. E vou fazer isso. Faça chuva, faça sol, seja o que seja, eu vou fazer meus 5 minutinhos. Então, uma dica é de você colocar um horário para você fazer, para que você não tenha que todo dia decidir, eu vou fazer que horas, ou vou fazer quando der tempo. Transformar num Então, hábito, né? traz isso como um hábito. Seja, eu vou fazer sempre que eu acordar, ou eu vou fazer antes do almoço, logo depois do almoço, não importa. Mas coloca um lugar para que você não tenha que decidir toda vez quando vai fazer. Normalmente eu falo pro pessoal do nosso programa que, "Pô, mas eu vou fazer quando? É igual alimentação, né? Você tem que comer todo dia também. Mas tem que nutrir todo dia. Então, pô, não adianta você fazer assim, eu gosto de fazer domingo lá na praça, no parque. Beleza, pode fazer lá. Mas você não come a comida da semana inteira no domingo. Você tem que comer todo dia um pouquinho. Exatamente. É a mesma É, coisa, né? é a mesma coisa. A gente vai ter que colocar um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. E o legal do mindfulness, que eu acho que é esse estado de presença, né? Que você não precisa ser um guru de ficar 2 horas de meditação. Não, você pode fazer esses 5 minutinhos igual você fez com a gente aqui. E quem perdeu, chegou depois da meditação, vai ficar gravada a live lá. Ah, Então, boa. pode acessar e fazer depois lá o seu momento de meditação. Então, o Cíntia, pode fazer 5 minutinhos na hora que acorda e depois um pouco mais entre uma atividade e outra. E eu sempre falo quando às vezes a pessoa está trabalhando, vai fazer uma mudança de um projeto para o outro, de um cliente para outro. Pô, para um minutinho, faz ali 2 minutos de respiração, já traz um momento de presença para que você consiga mudar de projeto e ter a clareza que, opa, eu não trazer aquela emoção que está de um cliente ou de um projeto para o outro, que muitas vezes é diferente, você não tem, né? Sim. Você não está comprometendo aquele projeto com o vício do anterior, né? Deixa aquele e vai, né? Assim, ou o que quer que seja, né? Deixa o trabalho e vai ficar com o filho, né? Ou deixa o Isso. filho e vai ficar com o trabalho. E isso é muito legal, assim, é uma coisa bacana que, de repente, você coloca um alarmezinho no seu celular de que a cada 1 hora você para um minutinho, né? No final do dia você meditou aí 16 minutos, poxa, é bacana, né? Deu esse reset e seguiu.
Então, esse tempinho formal, ele é importante para os momentos de presença no restante. Legal, Cíntia. Caminhando aí pro final da nossa conversa, uma pena, mas já vamos continuando aqui, que tá uma delícia. Quais resultados, agora falando resultado no mundo corporativo e também na vida das pessoas, que você Uhum. tem experiência e você traz pra gente? Tá, eu só queria, antes de falar dos resultados, só falar uma coisa do anterior, que assim, tem vários aplicativos que trazem essa coisa Ah, da perfeito. coisa que pode ajudar as pessoas também. Tecnologia ajuda a gente, né? Ferramenta pode ajudar a gente, então usa as tecnologias. E tem muitos Perfeito. resultados, Eduardo, coisa assim, tem muita pesquisa. Eles começaram, esse programa, né, que eu aplico, ele começou em 1979, então tem aí 40 anos. E ele começou dentro da universidade, então logo em seguida tinha muita pesquisa. E tem muito resultado mensurável, no sentido de, por exemplo, gestão do tempo, né? De que as pessoas começam a estar mais presentes no tempo dela e conseguem gerir isso melhor. Redução de ansiedade e de estresse e de depressão. Então, tem vários estudos falando disso. Redução de dores no corpo, porque a gente começa a ficar muito estressado, o corpo, né, tem toda essa tensão e tudo, e vai isso acumulando ano após ano, chega uma hora que isso vira crônico. Então, redução de dores no corpo, melhora dos relacionamentos. As pessoas começam a gerir melhor as emoções delas e conseguem lidar um pouco melhor com o entorno, né? Sejam as pessoas que a Empatia, gente né? quer de verdade ou as pessoas no trabalho, a gente consegue ter mais resultados com isso, né? Redução de procrastinação, que está muito ligada às emoções, a gente Perfeito. começa a procrastinar porque está ligado às emoções. É, Bem, tem muita coisa bacana, assim, que o Mindfulness traz pra gente, e de forma muito palpável e muito rápida. Então, assim, esse programa de 8 semanas que eu aplico, eles já fizeram ressonâncias magnéticas nas pessoas antes e depois do programa. Você consegue ver mudanças físicas no cérebro, mensuráveis, assim, desse córtex pré-frontal, que é a nossa parte ligada ao raciocínio lógico, a presença, ela aumenta. E as áreas relacionadas ao estresse, por exemplo, você chega a reduzir em 25% em 8 semanas, aí 2 meses fazendo essa prática todos os dias. Caraca, você reduzir a sua área do cérebro em 25%, nessa área do estresse, é uma coisa maravilhosa, né? Imagina. Então, tem muita coisa bacana aí. Tem muita coisa bacana. Nossa, não, é fantástico. A gente consegue enxergar com muita clareza isso, né? Quem pratica, quem está curtindo, está colocando isso aí, e transformando isso num hábito, você já começa a perceber com muita rapidez essa diferença. Às vezes você está no meio de uma situação que você fala, nossa, normalmente eu não ia reagir assim. Você começa, porque você começa já a se enxergar, né, com mais clareza, estando presente. Legal Sim, demais. sim. Cíntia, chegando aqui já 45 minutos da nossa live, queria agradecer demais a sua presença, demais mesmo, de coração. Queria deixar o canal aberto aqui para você também, sempre que precisar, pode contar comigo e com o nosso projeto também aqui. Então, de verdade, abertos aí, de coração aberto também, viu? Coisa bacana. E o que a gente puder colaborar. E queria que você deixasse aí um pouco uma mensagem para o pessoal para conhecer o seu trabalho também. Você faz um trabalho super bacana toda semana, aquele encontro. Então, deixa aí seu contato, fala como que a gente pode encontrar esse projeto. Então tá. Primeiro eu quero agradecer o convite, foi realmente um prazer. Foi um desafio e foi um desafio muito gostoso de aceitar, né? Esse olhar da produtividade junto com o mindfulness. Então, assim, eu agradeço você por ter me desafiado assim e né, ter aberto as portas e trazido esse assunto que é tão importante para a sua turma. E obrigada por trazer o seu olhar para mim também. E o convite, né, para que as pessoas que queiram conhecer isso um pouco mais e trazer isso para a vida, que elas venham, pode seguir meu perfil lá, eu Cintia Costa.
Eu trabalho, tem uma meditação que a gente faz toda segunda-feira, cada semana eu trago um assunto e no final a gente medita. E também tem o programa de Mindfulness que vai começar aí no começo de agosto. É um programa todo estruturado de 8 semanas, que foi esse que eu fui fazer lá em Massachusetts. Desculpa, a gente precisava descontrair. E que e que tem trazido resultados muito, muito legais, muito sensacionais, assim, nesse momento ainda mais importantes para cada um, para que a gente mantenha a cabeça no lugar, coração tranquilo e que a gente possa, né, passar dessa fase e viver isso de um jeito mais significativo para a gente, porque tudo isso vai passar, né? E como a gente vai passar, eu acho que é a nossa escolha. E aqui fica o convite para você escolher isso de um jeito mais bacana com você mesmo. Que legal, Cintia. Eu já recomendo aí para as pessoas que seguem a gente que vai lá conhecer esse projeto da Cintia, que ela tá fazendo e tá dando super certo, super sucesso mesmo. E antes de finalizar, eu queria deixar mais um presente pro pessoal. No link da bio, da minha bio, tem um e-book atualizado. Já tinha um e-book sobre home office e agora tem um guia completo atualizado, onde eu falo aí de 5 grandes desafios do home office. Então, pessoal, pode clicar lá, baixar 100% gratuito. Tá super completo, bem legal mesmo. Baixe, que vocês vão gostar. Tem cheio de link para que vocês acessem, ferramentas que vão te ajudar. E depois, quem baixar vai continuar recebendo aí mais conteúdo com ferramentas de produtividade 100% gratuito também no seu e-mail, tá legal? Então, obrigado pelos comentários. Lembre-se também do canal no YouTube, é fácil você encontrar lá, Vivendo a Produtividade, falando do papo produtivo. Para quem curtir também tem um podcast. Essa nossa conversa vai virar um podcast também. Coisa boa. Então, não esqueça de baixar o e-book. Brigadão, Cíntia, mais uma vez. Valeu. Tchau, Valeu tchau, por pessoal. você e por todo mundo que acompanhou a gente aqui. A Ju, o Bruno, É isso aí. o Avelino que estava aqui, Rúbia que estava aqui. Nossa, tem canja. Vamos, Bruno, vamos fazer um outro tipo de live agora. Curtir. Aí a gente vai fazer a live da banda do Bruno. Fechou, Bruno. Vamos lá, que eu sou espectadora divertidíssima. Tá vendo que aqui chega assim, a pessoa já vai colocando desafio, é assim. Isso aí. Curti. Bom Valeu, demais. pessoal. Beijo, tchau, tchau. Tchau.